Você sabe qual é a diferença entre anabolismo e androgenismo? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática na nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Aguiar. Ele possui licenciatura em Química pela Unicor, é nutricionista pela Unifenas, especialista em Nutrição Clínica e Metabolismo pela UGF, especialista em Psicologia pela PUC-RS, graduando em Filosofia e atende em BH, onde atua na área esportiva com atletas de natação master e já atuou com atletas de futebol, luta e fundistas. Que prazer te receber novamente no programa, estou muito feliz com isso. E agora vamos falar de anabolismo e androgenismo, que inclusive tende a ser um pouquinho polêmico, né? Então vamos fazer aquele começo de colocar todo mundo na mesma página. O que é efetivamente anabolismo, o que é androgenismo e qual é a diferença entre eles? Mais uma vez, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, essa questão de anabolismo e androgenismo sempre é uma questão que puxa a atenção da galera, né? Sempre quando a gente vai falar de hormônios, é um tema que ele é assim, é o que dá ibope. E androgenismo, e tudo é comandado por essas questões hormonais. Então, quando a gente fala em androgenismo, eu vou ser bem sucinto para a gente entender. O androgenismo, na verdade, ele tem a ver com esses aspectos, vamos dizer masculinizante, mas andrógeno, né? É justamente o processo onde você tem alteração da voz, é onde você tem aumento, né, de cabelo no corpo, né, e surtismo, alteração da libido, você tem queda de cabelo, acne. Todos esses processos, eles remetem à questão androgênica, que há uma diferença ali no processo anabólico. O processo anabólico, quando a gente vai querer resumir, ele tem a ver realmente com esse ganho de massa muscular. Porém, o anabolismo vai muito além disso, porque a gente não pensa dele, de toda a estrutura que é quando você vai ter um ganho de massa muscular. É como construir uma cidade. Você precisa de novas ruas, você precisa de transporte. Então, quando você faz o anabolismo, esse ganho de massa muscular, ele tem todo um mecanismo de células satélites, de miomúsculo, de crescimento impulsionado pela testosterona. A testosterona realmente, ela faz tanto androgenismo quanto anabolismo, mas é importante também entender que no processo de anabolismo nós temos a questão da eritropoiese, porque se você está produzindo novos tecidos, esse tecido ele precisa ser circulado por sangue. E esse sangue precisa de hemácia. E essa hemácia transporta hemoglobina. Hemoglobina é essa que transporta oxigênio. Ou seja, a eritropoetina, aquele processo renal, aquele hormônio tão importante, muitas vezes ele fica esquecido. Então, uma disfunção renal, dependendo da intensidade dela, ela pode comprometer o processo anabólico. A gente precisa prestar atenção nisso, né? É muito importante. Então, existe essa diferença de androgenismo para os aspectos androgênicos, anabolismo com as questões que remetem ao crescimento. Quando a gente fala em anabolismo e androgenismo, as pessoas falam assim, geralmente é que as pessoas, quando o paciente ele me pergunta isso, mas a testosterona, ela faz isso na proporção de 1 para 1, né? A questão do androgenismo, tudo bem, mas eu queria um anabolismo maior. E esse é o perigo que a gente tem que prestar atenção, que fica a cargo do endocrinologista, quando ele vai fazer uma reposição hormonal. A gente tem que deixar muito bem alinhado que
Essa reposição, essa terapia de reposição hormonal, ela tem um porquê, que é ter uma avaliação médica, mas a gente sabe que as pessoas elas têm essa curiosidade com o tal do esteroide anabolizante sintético. E o que a indústria fez? Ela mudou a característica da testosterona para que ela saísse dessa proporção de 1:1, né? Um androgênico, um anabólico, e começasse a ter mais o pulso anabólico. Né? Então, a gente tem hoje toda uma série de esteroides anabolizantes que conseguem fazer um processo anabólico 10 vezes maior, 20 vezes maior, 30 vezes maior. Né? São os esteroides anabolizantes que a gente já sabe do mercado. Mas a gente tem que tomar cuidado que essa equação ela não é tão perfeita. Muitas vezes o processo anabólico ele tem o que nós chamamos de desvio do equilíbrio dinâmico. Tudo bem que a tendência seria o processo mais anabólico, mas eles acabam tendendo também a ter uma ação androgênica. Então, você vai ter, por exemplo, aumento na queda de cabelo, né? Você vai ter aumento de acne. No caso das mulheres também, você pode ter alteração na voz. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem alinhada quando, para quem e se compensa. Coisa que o médico vai olhar com bastante perícia, com bastante critério. Muito bem, perfeito. Então, vamos sair desse contexto, né? Porque nem é efetivamente o nosso. Com alimento. Isso, exatamente. Então vamos pensar no anabolismo, mas com um foco em que a gente está cuidando realmente, pensando num treino bem feito, que a gente está cuidando da alimentação, que a gente está cuidando da suplementação, que a gente está cuidando do sono, né? Mas mesmo fora do contexto de utilização efetivamente de hormônio exógeno, né? O contexto hormonal para um anabolismo adequado ele é importante também. Como é que tem que estar esse cenário hormonal para que o anabolismo aconteça? Tá. Você precisa... É muito importante entender que existem 2 fatores que são fundamentais para o processo anabólico. Eu vou colocar aqui numa classificação que eu gosto de conversar muito com o paciente. O primeiro fator é o seu treino. O catabolismo exercido pelo treino, ele é que vai dar o pulso para que esse anabolismo aconteça. Então, porque às vezes as pessoas estão querendo um ganho de massa muscular, mas estão pensando em ficar quieto, né? Não, o treino, ele é um sinalizador anabólico. Apesar de fazer um processo catabólico, mas ele vai fazer uma sinalização. Tudo bem. Feito o treino correto, a gente vai pensar como que eu, na nutrição, vou fazer com que a orquestra hormonal funcione bem. Primeiro, nós temos que entender que existe ali um ponto central comum entre cortisol, aldosterona e testosterona, que é o colesterol não oxidado. Então, os níveis de colesterol estão ok? O nível de colesterol está ok? Tá. Evitar ao máximo que esse colesterol migre no balanço para a função de cortisol ou aldosterona. Então, o que eu tento fazer? Vou te explicar quando eu estou trabalhando com atleta de alta performance. Eu preocupo muito com a reposição. Por quê? Se ele está perdendo muito sódio, por exemplo, ele vai ter uma tendência a ter uma aldosterona aumentada. E essa aldosterona aumentada, que a aldosterona é um mineral corticoide, ela vai tentar segurar sódio. Essa aldosterona aumentada, ela pode impactar na redução da testosterona. Então, por uma desidratação deles, esse paciente ele começa a ter perda de performance. No caso do paciente que está visando massa muscular, a gente tem que falar da importância de não deixar cortisol ficar expresso de uma forma crônica. Todo mundo tem cortisol, mas esse cortisol ele não pode ficar alto de maneira crônica, constante. Então, primeira coisa, esse paciente a gente tem que acertar a dieta com carboidrato, porque o carboidrato ele é o quê? O cortisol ele é um glicocorticoide. Ele vai aparecer na cena quando o corpo entende, o hipotálamo entende que você está tendo um decréscimo de carboidrato, ele vai mandar cortisol para produzir. E galera, o cortisol, ele pega o aminoácido que você está consumindo, ao invés de mandar para o músculo, ele manda para o fígado, para poder fazer glicose. O cortisol, ele muda a rota do curso do aminoácido. Você pode estar tomando o suplemento mais top que for, que se ele encontrar cortisol na frente dele, o cortisol bloqueia esse transporte para o músculo. E você tem cortisol migrando para o fígado para virar glicose. Então, é importante. Aquilo que a gente fala, musculação, hipertrofia, anabolismo, depende não só de proteína, depende de carboidrato. O carboidrato, ele faz o palco para a proteína se apresentar.
E aí sim você vem com os aportes proteicos corretos. Ele está fazendo uma alimentação proteica correta? Então você vai ver pelo tipo de exercício que ele está fazendo. Se você vai colocar uma proteína na média de 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, né, gramas por quilo de peso. E também, quando você fraciona essa proteína, como é que você coloca em gramas por quilo de peso o tanto de proteína que ele toma? Pós-treino, pré-treino, intertreino, dependendo da intensidade. É muito importante a gente falar disso. Muitas vezes, repositores energéticos, né, os compensadores ali, eles podem ser tomados durante uma sessão de treino e outra, dependendo do tempo que esse paciente fica na academia. Isso é de se falar, isso é importante. Então, para deixar esse curso livre, eu vou precisar tomar todo esse cuidado para que esse paciente ele tenha, após uma sessão de treino, uma execução correta desse processo anabólico. E uma coisa, estendendo mais um tiquinho, que é muito importante, ele não pode ter deficiência de vitamina B12. Porque a vitamina B12, ela usa o processo de produção de DNA, isso é muito importante. Eu sempre dou uma olhadinha no valor, no volume corpuscular médio, porque esse VCM, quando ele aumenta, ele já está indicando que esse paciente ele pode estar entrando no processo de deficiência de B12. Então, por isso que quando eu estou vendo esse VCM aumentado, eu sempre pergunto, você está fadigando? Porque o VCM muito grande, a hemácia é muito grande, ela não consegue circular muito bem. Então, ela não leva oxigênio nos tecidos. E esse tecido pode ser o tecido muscular que está entrando em hipóxia, o que não é interessante. Ao mesmo tempo que você tem um rim fazendo ali eritropoiese, você não tem uma hemácia conseguindo circular correto, então isso pode revelar numa fadiga precoce. Então, gente, olha o que o nutricionista tem que fazer, gente, para deixar a galera sarada, hein, vez, não é verdade? Fantástico, fantástico, adorei. E você já explorou vários dos componentes que a gente tem que pensar a nível de nutrição. O treino, né, que é a base do processo quando a gente pensa em anabolismo, essa ideia que as pessoas têm de... Porque para emagrecimento, a gente conserta a alimentação e o treino é importante, óbvio, inclusive para preservar a massa muscular, mas assim, a pessoa vai ter o resultado mesmo que o treino não esteja tão bem acertadinho. Mas para anabolismo, não, né? Para anabolismo, o treino tem que estar certinho, a nutrição tem que ter esses componentes, eles aliados, a gente vai ter essa orquestra hormonal que você falou, né? Que achei perfeito. E outro componente que é fundamental e que eu gostaria muito que você fale também é sobre o sono, né? Que também vai participar dessa orquestra, também vai participar de tudo. É muito importante entender, as pessoas falam muito da melatonina, hormônio do sono. Isso é muito pouco para a melatonina, ela vai muito além. A melatonina, ela é o maestro da orquestra. Ela bate ali a batela para ordenar qual é o instrumento que vai tocar. As pessoas têm que saber, por exemplo, que quando você tem um aumento de melatonina, a melatonina ela liga-se à noite, por exemplo, em receptores musculares e muda o aporte e muda a demanda energética. Onde o músculo ele começa a usar menos carboidrato e passa a usar mais gordura de noite, por ação da melatonina. A melatonina está relacionada ao processo do sono, sim, mas a gente precisa entender que a melatonina ela não comunica só com o sono, ela comunica também com o metabolismo de macronutrientes, com o metabolismo de carboidrato e lipídio. Então, entender a hora que a pessoa treina, isso é muito importante para ver se isso... E eu sempre pergunto deles, você treina muito à noite, você está conseguindo chegar em casa, e ao chegar em casa, você está conseguindo ter estímulo do sono, né? A gente dá aqueles truques, evita celular, apaga a luz, né? Para poder dormir, e faça um lanche antes de dormir. E de preferência, gente, para quem treina à noite muito pesado, precisa de ter carboidrato depois que chega em casa. Por quê? Muitas vezes as pessoas consomem só aminoácidos, só proteína. O próprio BCAA, ele pode ocupar receptor de triptofano no cérebro. Então, se ocupa receptor de triptofano no cérebro, o triptofano não entra, ele não converte em melatonina. Então, um carboidrato, muitas vezes o paciente, às vezes ele chega em casa, come um peixe, uma salada, ele não bota uma concha de arroz, por exemplo, né? Eu falo, tem que ter isso, tem que ter isso.
Às vezes até o tipo de whey protein, eu falo, não pode usar um concentrado porque ele tem carboidrato, já ajuda, né? Porque as pessoas ficam querendo só um determinado tipo. Ou então mistura nesse seu whey protein alguma fonte, pode colocar maltodestrina, não tem problema. Pode colocar uma fonte de carboidrato, que às vezes a pessoa chega tão tarde e fala assim, eu não janto, ou eu já jantei antes, né? E faz aqueles treinos, porque tem academia que fica até meia-noite aberta. Então chega, eu falo assim, não, você jantou 7 horas da noite, você treinou de 9 às 11, você não vai dormir de barriga vazia. Pode fazer aí um shake de whey protein com uma fonte de carboidrato, uma fruta ou mesmo uma maltodestrina. Eu falo isso até para os meus atletas que treinam muito cedo. Porque às vezes eles treinam na natação, por exemplo, eles acordam 5h30, 6 horas, eles já estão no clube treinando, né? Mora perto do clube. Então eu tenho que dar uma dieta mais rica em carboidrato à noite e de manhã eu falo assim, eu não tenho fome, eu não tomo café. E nem é hora de tomar um café muito grande, porque ele vai para a piscina fazer o treino tático. Whey protein como fonte de carboidrato, para não deixar esse processo catabólico acontecer. Então, a nutrição, ela vai cercando pelas arestas para que o músculo tenha a condição de fazer o seu processo anabólico. Perfeito. E você até introduziu assim já alguns exemplos de suplementação que podem ser utilizados. Então, vamos abordar um pouquinho isso também. Qual que é o papel da suplementação num contexto de anabolismo? É fundamental no momento em que você entende que a suplementação, ela é um apoio muito grande do alimento. O nutricionista, no primeiro momento, ele vai olhar o cardápio. Ele vai olhar o que o paciente come e vai tentar alinhar os processos do que ele está comendo. Se ele gosta de pão, se ele gosta de arroz, se ele gosta de macarrão, se ele come fruta, qual é o tipo de carne que ele come, se ele não come carne, se ele come ovos, se ele é vegetariano e está comendo sempre leguminosas com cereais para poder formar. É todo o dilema que se sabe que a gente tem no consultório, né? Cada hora é um paciente diferente. Mas nem sempre é tão harmônico assim. Nem sempre é tão harmônico. Muitas vezes pode acontecer uma hora que o paciente não tem apetite para comer um alimento. Eu tenho atletas, eu tenho praticantes de atividade física, que eles treinam, por exemplo, 3 horas da tarde, sai da academia 5, 6 horas, né? Treina ali de 4 a 6, faz uma bicicleta, depois vai para a musculação, e depois vai para a faculdade. O período que ele sai da academia e vai para a faculdade, ele não tem tempo de fazer um lanche. Então, muitas vezes, é aquele famosa combinação de suplementação. E muitas vezes, a coqueteleira está lá justamente para ajudar a fazer um mix, né, dessa combinação de suplementos. O suplemento, ele entra nesses momentos que são importantes, quando você não pode deixar a cascata. Eu sempre faço um gráfico, eu mostro isso para os pacientes. A sua massa muscular está ali constante. Na hora do treino, você tem uma queda dessa massa muscular, mas o pós-treino, o processo anabólico, ele começa. E você precisa pensar em 2 pontos quando você fala em anabolismo. A quantidade de proteína e alimentos que vai recuperar o que você perdeu e também que vai formar mais. Né? São 2 pontos que a gente tem que pensar e a gente sabe que o corpo vai fazendo uma adaptação na medida que ele vai ficando treinado enquanto a isso. Né? Esse processo anabólico ele vai mudando. Isso é uma conversa que o nutricionista precisa ter com o paciente, gente, para conscientizá-lo da importância de ter os horários corretos, as quantidades corretas e respeitar a nossa prescrição nutricional. Isso é muito importante para que esse processo anabólico ele aconteça. E é bonito quando o paciente faz o para casa correto, ele começa a ver uma circunferência de bíceps aumentando, né, os músculos começando, ele está buscando esse processo anabólico estético, ele começa a ver o resultado. Ele fala assim, nossa, isso funciona. Quantas vezes eu já ouvi isso? É muito bonito mesmo, é aquela coisa de comercial de cartão de crédito, né? Não tem preço o momento que o paciente vem e te fala que você está tendo um impacto na vida dele, né? Ale, e quais suplementos você costuma utilizar para quem está procurando anabolismo? Bom, aí também eu vou ter que olhar caso a caso. Por exemplo, betalanina é um suplemento que eu uso quando eu vejo que o paciente está tendo processos de fadiga muito grande, né? Porque é o tal do limiar de lactato. Então, tem paciente que não está num processo treinado, tem paciente que pode estar num processo de acidose, dependendo de um paciente que tem uma resistência à insulina, ele pode estar entrando num processo de acidose mais fácil, isso pode estar impactando. Ou então ele não dorme muito bem, então no treino ele começa a reclamar de fadiga. Então muitas vezes, tem suplemento que eu uso como forma emergencial. Não, você precisa disso.
Creatina é um suplemento muito importante, porque a creatina ela dá aquele up na recuperação muscular, não é verdade? É muito importante a gente ter essa conversão dessa força muscular em tempo hábil, e a gente sabe que a creatina, ela dá esse processo, apesar de ser em curtíssimo prazo, mas ela cumpre muito bem a proposta que ela promete. A creatina realmente é um suplemento que é importante. E você vai avaliar se você usa período de saturação, se você dá de forma constante, a gente conversa isso com o paciente. Quando esse paciente começa a reclamar muito de fadiga, eu tento olhar esse processo, né? Eu sempre faço às vezes, algum exame de cálcio urinário para ver se ele não está tendo um processo de acidose, que é importante, né? Porque pode ser o cálcio urinário, ele pode estar mostrando para você ali uma tendência do corpo em tamponar. Mas a betalanina, a gente sabe que ela também é um suplemento, que ela tem o seu resultado, né? E é muito importante a gente explicar como é que usa a betalanina, porque eles ficam querendo usar dosagens muito altas, dosagem que eles leem em artigo que foi feito com atleta. Então, muitas vezes você pode começar com uma dosagem menor, né? 1 grama de manhã, de tarde, de noite, para ele poder fazer a saturação. Eu explico para ele que betalanina depende de um tempo de saturação, não é igual bicarbonato, porque tem um local diferente dessa acidose, se é no sangue, se é na célula. Isso tudo, gente, fala para o paciente na hora da consulta. O paciente merece esse capricho. Não só prescreva sem explicar o porquê. Porque se você não explica o porquê, o paciente não dá crédito. Então ele vai entender, ó, isso aqui vai começar a fazer efeito daqui a 3 semanas. Mas eu estou te dando a creatina antes, para que você mantenha, né, o seu ritmo. Mas você vai conseguir observar esse processo melhor depois de um certo tempo. E a proteína? A proteína ela é muito fundamental, né? A proteína ela é fundamental. A gente precisa de proteína de boa qualidade. Então, quando eu sei que é um paciente que ele tem aquela famosa intolerância a algum carboidrato, a lactose, você vai dar o tipo de proteína diferente, né? Para que ele tenha melhor aporte disso. Em alguns casos, eu faço coisas caseiras da minha cabeça, né? Mando o paciente misturar, por exemplo, é o tal do recuperador. Existe o suplemento recuperador, que já traz a proporção 4:1, 3:1, 4 de carboidrato para 1 de proteína, que eu gosto, às vezes, de colocar ali no meio de uma sessão e outra, justamente para que esse paciente não tenha fadiga, porque existe aquele mito, gente, que tem que ser pós-treino, né? Antigamente tinha aquele mito, né? Antes do treino carboidrato, depois do treino proteína. Não, isso não é necessariamente assim. Você pode fazer um mix dos dois e usar até intertreino, a depender do tipo de paciente que você tem. Então, muitas vezes, isso é legal. Eu mando colocar na coqueteleira lá, já coloca aí, não esqueça, mudou a série, vai lá, coloca uma água, né, e toma. Isso é muito legal. Perfeito, fantástico. Ale, mais uma vez, super obrigada por sua participação, por essa vasta experiência que você tem. E voltamos já já com a Nutri Responde. Ale, hoje na Nutri Responde a gente vai brincar de uma brincadeira que eu particularmente gosto muito, é ajuda ou atrapalha. Antes do programa a gente falou qual era o tema e a gente recebeu várias perguntas das pessoas que transformamos em coisas que podem ajudar ou atrapalhar. Então a ideia é você falar e dar uma breve explicação de porquê. E gente, nós sempre queremos que vocês brinquem com a gente, então assim que eu falar, vocês já coloquem lá nos comentários se vocês acham que ajuda ou atrapalha. Prontos? Pronto? Vamos lá.
Muito bem. Exercício aeróbio. Depende da intensidade. Na verdade, se você está pensando em fazer um anabolismo, se você está pensando em fazer ganho de massa muscular, se esse exercício aeróbico ele entrar numa demanda aumentada que vai promover déficit energético, você vai entrar no famoso AMPK, porque o tal do anabolismo precisa do mTOR. Se você estiver fazendo um exercício aeróbico que vai demandar muito gasto energético, ele pode atrapalhar. Do contrário, não. Se tiver tudo dentro da sua programação, seu exercício aeróbico, não tem aquela história que o exercício aeróbico derrete músculo. Pelo amor de Deus. Perfeito. E entra até um pouco no que a gente falou, nessa importância de seguir a programação, até para a pessoa não começar a ter um excesso de treino, que então prejudique o rendimento dela e cai no overtraining, que aliás, temos programa com a Lê especificamente sobre isso, então voltem e assistem. Muito bem. Bom, esse aqui você já até falou, então acho que vai ser até mais rápido. Creatina. Creatina fundamental. A creatina ela dá aquele upgrade, ela dá aquele estímulo para que você possa ter uma melhor execução do treino. Gente, porque tem uma questão. O anabolismo, ele exige fazer o treino de maneira correta. Então, anabolizar precisa sim que você tenha um processo inteligente na execução do exercício. E a creatina, ela evita que você tenha aquela famosa fraqueza, aquela famosa fadiga, né? E consiga fazer a execução correta e ter o benefício. Ale, e sabe uma coisa que os pacientes perguntam muito quando a gente fala de creatina? Que, aliás, fica mais uma vez aqui a dica, a gente tem um programa específico de creatina. Gente, voltem e assistam. Mas uma coisa que eles perguntam muito no contexto da hipertrofia, justamente, é se tem um melhor horário para consumir a creatina. Essa pergunta ela é tão importante, né? Porque as pessoas, elas querem saber isso. Tem que ser antes, tem que ser depois. Olha, isso está muito relacionado à performance da pessoa. Eu, por exemplo, gosto que o paciente use essa creatina um pouco antes do treino. Tá? Existem casos onde eu coloco esse processo. Só que nós temos hoje o uso da creatina, gente, não só para performance, nós temos creatina hoje para ajudar até no sono, para recuperar até a saúde mental. Então, atletas veganos, por exemplo, têm trabalhos com creatina mostrando melhora na saúde mental. Entendeu? Porque a gente gasta ATP no cérebro, gente. Nós temos CPK também a nível cerebral. Então, é um fator que você pode ter com uma plasticidade de horário a depender muito do tipo de paciente que você tem, tá? Perfeito. E até porque tem aquela questão de que ela responde à saturação no sarcômero, né? Então, Exato. o horário acaba nem fazendo tanta diferença. Exatamente. Quanto que você vai ter que dar para que essa creatina consiga chegar lá na questão pontual e fazer o exercício, fazer o resultado que você espera. Então, tudo isso aí você tem a ver. Eu sempre pergunto para o paciente na prática, né? Como eu não consigo ir lá no sarcômero com o meu olho, eu pergunto assim, tá melhorando o rendimento? Tá conseguindo? Tá dando conta de terminar o exercício sem fadigar? Tá tendo força? Tá fazendo a série correta? Aí ele já me dá um ok, eu já fico feliz. Maravilhoso. Jejum intermitente. Polêmico, porque a gente pensa assim, poxa, jejum, se você pensar pelas vias bioquímicas, o jejum, ele tende a estimular, as pessoas fazem jejum para emagrecer. Então, quando você tem essa questão da pessoa querendo fazer jejum e ao mesmo tempo querendo anabolizar, se você pensar bem, a conta não fecha. Porque o anabolismo, ele vai estimular mTOR. Eu preciso de um superávit energético. Se você vai fazer um jejum, e esse jejum que vai estimular MPK e que vai entrar num déficit energético, a conta não vai fechar. Mas, vírgula, se durante o momento que você sai do jejum, você tem um cardápio que consiga chegar no aporte energético que você quer, que você precisa pela demanda, o jejum até pode acontecer. Agora, é importante deles entender que o jejum não necessariamente precisa ser 8 por 16. Hoje nós já temos trabalho mostrando que quando você tira 2 horas de consumo de alimento dentro daquilo que é padrão seu, então, por exemplo, você comia 14 horas por dia, inclusive são trabalhos feitos com praticante de atividade física. Você consumia 14 horas você tinha 14 horas de alimentação, você passa a ter 12, né? 2 horas a menos que você retira,
você já tem vários marcadores, como resistência à insulina, como colesterol, já respondendo a esse quadro de jejum. E que não necessariamente vai comprometer o anabolismo. Então, cuidado na hora que for fazer jejum, tem um nutricionista para fazer esse cálculo seu quando você sai do jejum. Isso é importante. Fantástico. Essa informação ela é muito legal, porque realmente o foco, as pessoas têm muito essas janelas gigantescas de jejum, mas na verdade reduzir a janela alimentar, um pouco que seja, né, já tem impactos positivos. Já tem impacto positivo, exatamente. Multivitamínico. Eu acho fundamental quando a pessoa ela não tem uma alimentação muito variada. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai pensar em anabolismo, quando a gente vai pensar em performance muscular, é muito importante. Eu, como na bioquímica, eu gosto de pensar lá dentro da célula. Então, eu penso, por exemplo, se uma vitamina B1, gente, deficiência de vitamina B1 dá fraqueza muscular. É justamente quando você tem ali piruvato virando acetil dentro da primeira reação mitocondrial. Se é uma pessoa que não come uma alimentação integral, por exemplo, que é onde você tem uma oferta boa de complexo B, eu posso lançar a mão, sim, de alguns multivitamínicos, tá? Mas eu gosto de prescrever e tomar cuidado para que não tenha, por exemplo, vitamina tudo bem, mas principalmente minerais, onde você pode ter uma competição de um mineral com o outro. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre alinhar. Eu gosto de olhar ali a proporção zinco com cobre no exame de sangue para ver se está alinhando. O zinco é fundamental nesse processo anabólico, porque ele participa de vários processos ali que são importantes para você ter esse crescimento muscular. Mas, se precisar, eu recomendo sim, sem problema. Perfeito. Ale, mais uma vez, super obrigada. Como eu tô feliz da gente ter conseguido finalmente conversar. Gente, eu tô falando muito isso porque ficamos um tempão ajustando as agendas. É isso aí, mas deu tudo certo. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado a todos. E obrigada a todos vocês que nos acompanham, curtam, compartilhem. A gente se vê.